Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão do GuiaCast ao vivo, com transmissão direta aí por LinkedIn, YouTube e Facebook. A melhor conversa profissional que você vai ouvir. E hoje o nosso convidado de hoje, eu tenho a honra de receber, que é o Marcelo Rodrigues Graça, que ele é Head de Transportation e LLP Logistics Lead Provider na Penske Logistics. O Marcelo ele é engenheiro, formado em Engenharia Elétrica pela FEI, é também especialista em Administração e Marketing pela Unip, MBA Executivo em Finanças pela FGV, além de especialização em Desenvolvimento Gerencial pela Fundação Dom Cabral. Atua há mais de 30 anos na indústria e nos setores de serviços em posições de liderança, em manufatura, cadeia de suprimentos, compras, operações e também logística. Atuou na Penske por quase 6 anos, de 2012 a 2017, retornando em 2019 na posição de Head of Transportation, sendo responsável pela divisão de transportes. Sem mais, vamos trazer aqui para o palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, o Marcelo. Tudo bem, meu amigo? Seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Rodilson, eu que agradeço aí a oportunidade e fico bastante contente de poder participar. Hoje a gente vai falar um pouquinho de LLP, que é Lead Logistics Provider. Como a gente sabe, é provedor líder em logística, e conhecer um pouquinho, né, desse serviço, tendo como associação o trabalho que o Marcelo faz com a Penske. Marcelo, iniciando o nosso bate-papo, é sempre bom falar um pouquinho do seu background, considerando seu início profissional. Você iniciou a carreira em 1988, trabalhando com manufatura, então na empresa Mass Perkins, onde você ficou por quase 18 anos na empresa de manufatura à logística. Como é que foi esse início para você e também essa transição para a área de supply? Eu acho interessante a questão da manufatura, né? Porque eu comecei a trabalhar logo depois de formado na Motores Perkins naquela época, né? E a Perkins virou Maxion, depois virou Maxion International, depois virou International, depois virou MWM International. Então, no final das contas, o que conta nisso tudo é que a gente aprende a viver com processos, né? Processos de produção, de fabricação. A gente sente realmente a necessidade do que uma empresa precisa, de uma manufatureira precisa. E isso foi em 88, realmente final de 88, quando eu comecei, você está certo. Nessa trajetória e nessa empresa, eu tive a oportunidade de pegar a parte de supply chain em 1997. Em 97 é que começa essa história numa fábrica, né? Eu acho que eu sou afortunado, eu tive a oportunidade de construir 3 fábricas, já com 28 anos de idade eu já tinha construído 3 fábricas, e essa última, que foi na Argentina, eu acabei ficando por lá. Fiquei na Argentina durante quase 5 anos, e lá é que eu fiz a transição para o supply chain, né? A gente tinha alguns assuntos importantes de supply chain lá, na época do Mercosul e daquela história. Na realidade foi o ápice, né, do Mercosul, e a gente pôde começar a trabalhar um supply chain, mas um supply chain muito voltado para os processos de manufatura, né? Até mesmo por causa da formação que eu tinha em planta, né? E de lá para cá foi só supply chain, tá? Aí é aquela história de você entra nesse ramo e você não sai mais. É fascinante, não tem rotina, né? Não, o dia a dia te absorve com situações novas direto, então eu acho que sou um afortunado por isso, né? Depois eu saí, obviamente, da fábrica de motores, trabalhei em um outro Tier 1 grande, né, de autopeças também, e só depois disso é que eu fui parar no setor de serviços. E o setor de serviços também tem suas particularidades, é um setor muito diferente. A gente está na indústria, pensa que sabe o que acontece no serviço, mas, na verdade, a gente só descobre como é a coisa, realmente o mecanismo, quando a gente pula o muro, né, para o outro lado. Então, agora na Penske, com essa questão dos serviços, né, com a parte de transporte, LLP e também warehousing, que a gente também atua.
Ou seja, você fez a transição em espanhol, ou seja, é uma transição em espanhol ainda, de uma carreira para outra, né? Acho que é bastante interessante. Privilegiados são as pessoas que conseguem, né, também fazer esse processo durante a sua carreira, mudar ali, fazer uma transição um pouco diferente da sua área de atuação, porque te prepara cada vez mais para você atuar como um profissional qualificado no setor. Dentro desse conceito, você veio para a Penske, né? Não só passou uma vez pela Penske, agora está na Penske novamente, mostrando aí, né, toda a importância que a Penske ela tem feito em sua carreira profissional. E levando esse contexto, né, falando sobre a Penske, a gente fornece o gerenciamento da cadeia de suprimentos e serviços logísticos para empresas líderes em todo o mundo. Você poderia só falar um pouquinho, né, sobre empresas, unidades, assim, aquilo que você puder entrar no contexto do que a empresa oferece? A Penske no Brasil, ela só está presente com a divisão de logística. Na verdade, a Penske, em nível global, é uma empresa que ela atua em vários setores. Hoje, o maior braço da Penske na América do Norte é a PTL, né, chamam de PTL, que é a Penske Truck Leasing. Nós temos uma frota lá de aluguel, leasing, que é superior a 330 mil veículos, 1.000 caminhões, né? Ou seja, é a maior frota de heavy duty que tem no mundo. É uma empresa que fatura mundialmente mais de 32 bilhões de dólares, mas, na verdade, é uma empresa que no Brasil a gente é pequeno ainda, né? A gente tem um tamanho menor no Brasil e só estamos presentes com a divisão de logística. A divisão de logística, por sua vez, ela tem duas subdivisões, né? Uma divisão de warehousing aqui no Brasil, onde a gente cuida de operações de warehousing management para os nossos clientes, e outra que é a divisão de transportation e o LLP, né, que é a minha divisão, que é a que faz toda a parte de transportes e engenharia logística, digamos assim. Então, entrando no nosso tema principal, LLP, Lead Logistic Provider, o provedor líder em logística. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente exatamente o que é um LLP, se é um 3PL, se é um 4PL, né? A gente sabe que o LLP ele transforma negócios cotidianos, né? De que forma vocês fazem isso, né? O que está envolvido nas soluções da empresa, né, voltado para gerenciamento da cadeia de suprimentos? O LLP, né, o Lead Logistic Provider, na verdade é um 4PL. O que é um 4PL, né? A gente sabe que as empresas terceirizam serviços que não são core business delas, né? Então, hoje a maior parte das empresas, das manufatureiras e tudo, elas têm sistemas de distribuição, sistemas de milk rank para poder fazer girar toda essa engrenagem, e com isso elas contratam o transporte, né? O core business dela não é transportar, é produzir. Então, elas contratam, esses são os terceiros. Esses são os third party logistics, e o LLP está no 40 party, que é um 4PL, né? O 40 party logistics, que tem alguns conceitos interessantes, né? Ele é um trabalho realmente de conhecimento, de know-how. Então, não é comum, por exemplo, que você tenha grande investimento em ativos. Na realidade, os 4PL eles têm investimento em know-how, em tecnologia. Envolve também uma série de questões éticas, né? Então, vamos supor, quando você pega um LLP que tem um propósito de fazer racionamento de custo de transporte, você não pode ser o 3PL e o 4PL ao mesmo tempo, né? Tem um conflito ético aí. Porque se você é o cara do transporte, você quer faturar mais frete. Então, o 4PL e um 3PL, sendo a mesma empresa fornecendo o mesmo pacote para um cliente, fica no mínimo estranho. Tipo, o lobo cuidando do galinheiro. A gente sabe que tem uma questão ética muito forte aí. Demanda, né, que o fornecedor, no caso o 4PL, ele conheça muito bem os processos do cliente dele, então ele tem que entender muito do processo do cliente dele, né? Ele, logicamente, vai ter que desenvolver ferramentas específicas, né? Não só para a metodologia do LLP, mas também para poder fazer a modelagem de cliente para cliente, né? Porque se bem você tem uma metodologia básica para o LLP, ao mesmo tempo, cada aplicação para cada cliente, você tem ali uma parte de tailor-made para esses processos, né? E precisa também, do lado do cliente, e a gente também tem que trabalhar junto com o cliente nisso, a gente precisa de um banco de dados muito bem estruturado e muito confiável, porque a grande parte desse trabalho depende de processamento. Esse processamento é um cruzamento de dados, de todos os dados que você tem, que você recebe, os bill of material que você tem, dos materiais que você tem que ou entregar ou coletar. Então, para isso, você tem que ter essa estrutura muito bem montada, tá? E você falou que precisa ter um entendimento, né? Dentro desse contexto de entendimento, né, que você falou que tem que fazer modelagem, você falou que cada cliente pode ser um tipo de serviço tailor-made, né? Ou seja, feito de acordo com a necessidade. Como que é feito essa análise de necessidades? Exatamente para que você identifique qual que é os objetivos que aquele cliente dele quer alcançar, para que você trabalhe esses dados e identifique também como que vocês podem ajudar através do know-how que vocês têm. A gente tem várias nuances dentro do processo de LLP. Então, ele pode ser aplicado tanto no teu inbound como no teu outbound.
E pode ser separado também? Pode ser separado. A gente tem vários clientes, por exemplo, que a gente só atua com inbound. E também temos outbound. A questão é assim, teoricamente a gente tem um conceito que é único, mas a metodologia para você aplicar ou no inbound ou no outbound é diferente. E é interessante, nós temos clientes no setor automotivo, por exemplo, que usam para o inbound, né, para fazer um milk run de componentes, tal, para fazer abastecimento da linha de produção. E também temos, por exemplo, clientes do setor alimentício, que tem uma outra pegada totalmente diferente. No setor automotivo você tem as programações, né, os forecasts feitos de uma certa maneira, a distribuição dos fornecedores e das demandas também são muito características, né, o tipo de embalagem, o tipo de fluxo de material que você tem, né. Na indústria alimentícia, por exemplo, é diferente, né? Você já tem muito mais as cargas a granel, né? Então você consome muita farinha, muito açúcar, tal. Então, quando você fala em densidade de veículo, é um pouco diferente você falar de densidade. Então, normalmente você fala de inventário. Então, no LLP de uma indústria de transformação, muitas vezes o que você tem que pensar não é só na questão da ocupação do caminhão, mas você tem que pensar na equalização da coleta, na equalização da descarga e nesse inventário que você tem, né? Às vezes você tem muita coisa de perecível no meio do caminho. Então, de fato, são muitas nuances aí que você tem que entender. Primeiro, você tem que entender o que o teu cliente quer, né? O que ele precisa. E, de fato, no fundo, todo mundo quer otimizar alguma coisa. E essa alguma coisa acaba sendo uma otimização de custo. Na última linha, uma otimização de custo, né? Então, o que a gente faz? Eu costumo falar muito para as pessoas hoje, o grande problema que existe no mercado com o LLP é uma confusão que as pessoas têm a respeito do que é de fato o LLP. Como que eu poderia explicar? Roteirização, por exemplo. Roteirização, você tem vários níveis de roteirização. Então, se a gente for fazer um paralelo entre o LLP e um processo de gestão na empresa, por exemplo, um processo de gestão administrativa você tem 3 níveis. Você tem um nível estratégico, um nível tático e um nível operacional. Se eu fosse dividir ou definir o LLP nesses níveis para a gente poder ter um entendimento, eu definiria o LLP como um todo em 3 grandes partes. Uma que é o Network Design, que seria equivalente ao estratégico. Outra que é o Carrier Management, que é o gerenciamento do dia a dia desse fluxo de materiais, e a gente compararia isso com o nível tático. E a famosa torre de controle, né? O que está na moda hoje é torre de controle. Torre de controle está no nível operacional, está no nível mais baixo. Onde é que a gente pode considerar a atuação de cada um? A grande parte do teu saving, da tua otimização, ela vem lá do network design, que é a parte estratégica. A hora que você pega o forecast do teu cliente, trabalha no universo de 8 a 12 semanas, e consegue pegar todas as flutuações e transferir isso para uma malha de rodoviária ou aérea ou multimodal, não importa. Que seja flexível tanto quanto é a variação de volume do teu cliente. Aí você pode perguntar, mas se o volume variar muito? O volume pode variar. Na verdade, a metodologia foi feita para ajudar esses clientes que têm flutuação de volume e praticamente todo mundo tem variação de volume. A metodologia é criada para isso, para você alavancar otimizações em cima dessas flutuações que todo mundo tem. Aí você me pergunta, mas não é ruim ter muita flutuação? O exagero nunca é bom, mas a gente consegue manejar variações bastante interessantes de volume. O que é que fica aqui como uma ressalva, né? Mais importante que a variação do volume é a acurácia do teu forecast. Porque se você tiver uma acurácia de forecast, pode variar o volume. A gente está preparado para poder estabelecer um critério ótimo de otimização de malha nesse interim. Então, esse é o primeiro conceito. O conceito é que o Network Design vai te gerar os grandes números, porque você vai projetar para frente, e nessa projeção para frente, você vai fazer o quê? Você vai pegar uma malha de transporte que normalmente é fixa, né? Ela é feita de uma forma fixa, e geralmente ela é calculada em cima dos picos, ou seja, é muito comum você pegar clientes, na hora que você vai fazer a primeira análise, e esses clientes estarem com uma média de ocupação de 35%, 40% dos caminhões. Por quê? Porque a malha foi feita fixa em cima de um critério de pico de demanda. Então, quando você pega e começa a ajustar isso toda semana, projetando sempre a 12 semanas lá na frente, você reduz essas perdas de maneira realmente a que o grosso da coisa ela vem disso daí, né, do Network Design. Mas Network Design resolve 100% da coisa? Não. Por quê? Porque quando eu estou fazendo uma projeção a 12 semanas, a 8 semanas, normalmente as empresas, né, os nossos clientes ainda não têm a definição detalhada das entregas naquela semana. Então, hoje, por exemplo, estou na semana 43, 44, eu estou projetando lá a semana 50, né, quase no final do ano já.
E vamos supor que naquela semana eu tinha um produto que eu tinha que fazer um pick-up ou uma entrega, que ele vinha numa média de 5.000 unidades, digamos, por semana, mas só que naquela semana ele cai para 1.000. No meu processo, eu falo, tá bom, legal, já dimensionei a malha, já estruturei os caminhões, já reestruturei as rotas, já tirei, se baixou de modo geral, a gente já tirou 2, 3 caminhões daquela semana que a gente está andando aí 1.500 quilômetros a menos naquela semana por causa da racionalização. Só que chega na sexta-feira anterior, o cara fala assim, você projetou, obviamente eu não tenho informação ainda, então o que eu faço? Aquelas 1.000 peças eu faço de conta que eu vou coletar 200 por dia, por 5 dias da semana, que são as 1.000 peças. Só que aí, na sexta-feira anterior, vem o teu cliente e manda o release da semana e diz assim, olha, que legal, na segunda você não vai coletar 200, você vai coletar 400. E aí na terça só 50, tá? Depois eu volto a coletar 100 de novo lá na quarta-feira e assim sucessivamente. O que você faz? Você entra no nível tático, você sai porque o Network Design continua trabalhando lá com as 12 semanas antecipadas, né? E continua refazendo toda semana o teu desenho de malha geral. Só que quando chega na semana operacional, eu entro num nível tático que é o Carrier Management. O Carrier Management, o que eu faço? Tá? Eu ajusto essas diferenças. E aí eu faço uma segunda roteirização, que é uma roteirização mais minuciosa, mais específica daquela semana. O que pode acontecer? Alguém vai perguntar assim, mas se você teve uma queda de volume, de repente você teve um pico no dia, teu caminhão vai estar cheio, você não vai conseguir carregar. E eu afirmo para você, é verdade. Vai acontecer uma coisa que nós chamamos na nossa prática de cube out. O cube out, o que é? Caminhão encheu e não coube tudo dentro. Simples assim. Então, o que você faz? Você chama um veículo complementar, coloca lá e faz o veículo complementar. Aí alguém vai falar, mas e a redução de custos? Você teve que pôr um veículo a mais, tá? Pela nossa experiência, pela técnica que a gente tem, os cube outs não passam de 2% dos casos, ou seja, um bom cube out está em 2%. Por que eu digo 2 cube out, tá? Porque 2% de cube out. Porque o cube out, e aí começa a vir a mudança de mindset que as empresas têm que ter. O cube out é uma medida de ineficiência que mede o quão eficiente você é. Então, vou explicar para vocês por quê. Tinha um cliente meu que me ligava e falava assim, Marcelo, o teu cube out está muito baixo. O que significa? Que você está sendo frouxo no planejamento. Então, o que acontece? Quando você é agressivo, e o meu cliente me paga para ser agressivo no planejamento. Eu quero que o caminhão encha 100%. É lógico, ninguém consegue encher 100% um caminhão, mas eu faço um planejamento para entrar 100% da área do caminhão, do volume, do peso, das características, que aí sim, fazer esse processamento de dados, com todos os dados de embalagem, o que é empilhável, o que não é empilhável, peso, volume, peso ocupado, tamanho do caminhão, tudo isso é uma engrenagem bastante complexa. Esse é o bacana da metodologia. Mas, por exemplo, eu tenho que ter cube out, porque se eu não tiver cube out, significa que eu estou planejando o meu caminhão para andar com 80%. Então, nunca dá cube out, né? Então, esse mindset ainda, eu não sei se no Brasil a gente ainda conquistou esse mindset de que realmente a gente precisa ter o cube out, a gente precisa ter agressividade na hora de fazer as contas de densidade de caminhão. Por quê? Porque, no final das contas, o que eu noto hoje com todas as empresas que eu tenho contato, é que existe uma confusão muito grande entre Network Design, Carrier Management e Torre de Controle. A Torre de Controle é o mais palpável para todos, né? Porque é uma coisa mais física, né? Você tem lá os KPIs, você está fazendo dashboards lá, você acessa dashboard pelo celular, ou pelo site, pelo portal. Isso é o mais palpável. Mas, na verdade, a Torre de Controle ela é mais, digamos, o sinótico prático daquilo tudo que vem por trás disso, que é essa engenharia logística como um todo. Uma vez você falou um pouquinho de agressividade, que a pessoa tem que ter agressividade exatamente para mostrar que o cube out ali fica um pouco alto exatamente porque você está seguindo ali aquilo que o cliente gostaria. Qual que é a ferramenta que vocês utilizam para aumentar essa densidade, né, para a gente ter a certeza de que essa agressividade como o cliente gostaria que fosse está acontecendo? Então, nós temos algumas ferramentas que são de mercado e outras são específicas. Na verdade, o cube out, ele tem um nível, tá, Rodilson? A gente tem que lembrar isso daí. Se eu calculo uma rota que está dando cube out todo dia, eu errei no planejamento. Por isso que existe um nível aí de 1,5%, 2% de cube out dentro do meu processo, que é o que a gente hoje, pela nossa experiência, é um nível ótimo. Significa que você está realmente planejando agressivo, não que as flutuações sejam erradas nesse caso, a gente não possa ter, mas essas flutuações do dia a dia, que no final o teu cliente reprograma em cima da hora, às vezes ele teve uma diferença de inventário na fábrica, esse tipo de coisa, isso acontece. Então o cube out é parte do processo.
Mas nós temos várias ferramentas. Por quê? Porque todo o conceito do network design e de fazer essa otimização da maneira que ela tem que ser feita, ela começa com um master list, que a gente faz um levantamento junto com o cliente de realmente todos os produtos, todas as dimensões, todos os pesos que a gente tem que transportar. E alguns clientes têm um grau de complexidade maior, porque alguns clientes têm 2 ou 3 fábricas diferentes, uma malha de 300, 400 fornecedores, e você tem que coletar nesses fornecedores para as 3 fábricas, e muitas vezes as 3 fábricas utilizam o mesmo produto, o mesmo componente, digamos assim, para produtos diferentes. Então você imagina o seguinte, no setor automotivo, né, quando você vai fazer um milk run de parafuso, por exemplo, um parafuso lá, M5x10, ele é usado em um monte de produto diferente e em diferentes fábricas. Então, o grande segredo é como você relacionar os volumes que você coleta para onde eles vão, né? Ou seja, o famoso OD Pair, um conceito muito forte no LLP é o OD Pair, é o Origin Destination Pair, né? É o par origem-destino. Então, esse é um conceito onde você tem ferramentas específicas que extraem desse master list do teu cliente esses dados todos e compõem essa lista, né, essa estrutura de OD pairs para que você possa, aí sim, a partir daí, processar os dados em cima do forecast do teu cliente. Eu queria saber também o seguinte, né? Na verdade, você falou que gostaria que você pudesse falar exatamente pra gente quais são as principais dores, né, que os clientes eles apresentam e principalmente se quando eles vêm até vocês, quando vocês fazem esse master list, vai identificar todas as necessidades, já chegou algum momento do cliente querer uma coisa e vocês, como especialistas, levar por outro caminho, levando em consideração exatamente essa expertise, o que seria melhor através da análise de dados que vocês fizeram, por estudar o cliente a fundo? Eu diria para você que isso é um processo natural, é um processo muito natural. É muito comum a gente apresentar um projeto para o cliente e na hora que a gente está na implementação, a gente fazer alterações a esse projeto justamente porque a gente descobre ao longo do caminho que tem outras coisas que pegam mais do que aquilo que a gente tinha previsto lá atrás. Então, como eu disse para você, é totalmente diferente você trabalhar, por exemplo, para o setor automotivo ou para um setor farmacêutico ou para um setor de alimentos. Por exemplo, no setor de alimentos você tem muito mais aquela questão do que é perecível. Você tem toda a parte de alimentação, tem toda uma série de limitações do que você pode misturar, o tipo de carga que você pode misturar dentro do caminhão ou não. É muito interessante. Já numa indústria de bens de consumo, por exemplo, muitas vezes você depara com um desafio muito bacana, que é o das embalagens retornáveis. É incrível como as empresas elas investem. A embalagem retornável é cara, lógico, você tem um payback disso. Mas elas são caras, é um investimento muito grande. É muito comum nas empresas você ter uma deterioração do número de embalagens retornáveis ao longo do ciclo e muitas vezes perdas muito grandes de embalagens. Por quê? Porque elas desaparecem, você não tem um controle, você não inventaria isso. Então, uma das ferramentas que nós temos no LLP é acompanhar esse vai e vem das nossas embalagens retornáveis. Então, tem uma série aí de questões que a gente tem que colocar. E quando você coloca tudo isso dentro de um sistema de processamento, né, respondendo a tua pergunta, a gente vai descobrir que eu preciso de ferramentas específicas. Por exemplo, nós temos softwares específicos que nos ajudam a compor essa estrutura de OD pairs. Nós temos outros softwares de mercado que ajudam a gente a fazer o workload lá do caminhão. Nós temos os roteirizadores, geralmente usam mapeadores, digamos, de mercado, né, que a gente sabe que estão sendo constantemente atualizados, né, pelos seus fabricantes. Então, toda a estrutura de dados, de processos do LLP, ela é formada por uma série de ferramentas para poder atender a complexidade que tem a malha logística dos clientes que a gente tem hoje. E levando em consideração, inclusive, os clientes que você falou, o que os clientes mais buscam quando ela contrata o LLP, né? Quais são os benefícios desse contexto, né, que trazem ali para os clientes para que eles consigam focar no seu know-how? Os clientes buscam, a princípio, sempre a redução de custo, através de otimização das malhas de transporte, a redução do quilômetro rodado, né? Sempre a questão vai no custo, mas a gente acabou descobrindo ao longo do tempo que tem outros benefícios que não são tão quantitativos, mas eles são qualitativos. Vários clientes nossos, quando a gente começa a implementar o processo, acabam revisando os próprios processos internos deles. Então, a gente acaba contribuindo na melhoria do processo interno do nosso cliente.
a gente acaba contribuindo numa melhor integração entre as áreas dentro do próprio cliente, porque normalmente é assim, né? Normalmente a gente é contratado pela área de logística que responde para a área industrial, mas a gente recebe um input muito forte da área de vendas, de planejamento, para poder saber como é que está, né? Então, a gente acaba ficando como um interlocutor entre grandes áreas, né, dos nossos clientes, e a gente acaba contribuindo também com melhoria de processo, melhoria de integração, melhoria na comunicação interna dos nossos clientes. Então, é uma experiência interessante. Levando em consideração um pouquinho, a gente tem falado muito em ESG, né? Ultimamente, esse tema cresceu bastante, que é um tema bastante importante e interessante dentro do contexto aí de sustentabilidade. Vocês, no caso aí de vocês, como é que vocês têm trabalhado, né, exatamente o ESG na empresa para construir uma cadeia de suprimento sustentável? Bom, dentro da Penske a gente tem todo um sistema de qualidade, né, que ele olha sempre para a característica do nosso cliente. Como a Penske é um operador logístico e ela não tem ativos no Brasil, então nós não somos um 3PL, a gente basicamente é um 4PL nas atividades que a gente tem, né? A gente sempre costuma adaptar o nosso processo ao processo dos clientes. Então, por exemplo, nós sempre temos a certificação que o cliente nos exige. Se o cliente não exige certificação, todo o nosso processo está baseado nas normas ISO. Então, se você vai falar, pô, mas você tem a certificação ISO lá da tua operação X? Não tenho. Ah, por quê? Porque o meu cliente não me exige a certificação ISO, só que todo o meu processo de governança, ele está baseado no ISO. Então, se amanhã o meu cliente chega e fala assim, olha, eu gostaria que vocês certificassem VDA, isso, aquilo, ok, a gente só programa isso e faz acontecer. Excelente, pessoal, acho que a gente teve praticamente uma aula, eu inclusive que sou da área de logística, alguns termos eu nem conhecia, né, a gente ouviu bastante aí falando aí o 3PL, né, principalmente o LLP, falando um pouquinho sobre Network Design, Career Management, Torre de Controle, Cube Out, né, um pouquinho aí desse termo associado ao 1,2% de densidade, que é o tema ótimo. Falamos um pouquinho da parte estratégica, tática e operacional e também falamos do OG Pair. Então achei temas bastante interessantes no nosso bate-papo aqui, falando um pouquinho sobre LLP, Lead Logistic Provider, trazendo a experiência do Marcelo com a Penske. Marcelo, entrando nas nossas perguntas finais, né, depois dessa aula, depois de toda essa contextualização e essa sua experiência, né, aí na empresa, eu gostaria que a gente partisse para as nossas perguntas finais falando um pouquinho de suas realizações. Né? Eu gostaria que você pudesse falar para a gente quais foram as suas principais realizações, do que é que você se orgulha de ter feito na sua carreira, o que te traz grande alegria no seu trabalho. Bom, eu acho que eu tenho, assim, algumas, como eu disse para você no começo, eu acho que eu sou afortunado por ter tido algumas oportunidades específicas aí ao longo da minha carreira, né? Eu acho que as fábricas que eu tive a oportunidade de montar, principalmente a fábrica da Argentina... Você não esqueceu a manufatura, tá vendo? A manufatura tá... Não, isso é raiz, né? Isso é raiz, né? Mas eu acho que as fábricas que eu construí, principalmente aquelas que eu construí desde o zero e que a gente pôde colocar um modelo ideal daquilo que estava na cabeça da gente para poder rodar. Eu acho que algumas realizações interessantes também na área de serviços aqui, depois que eu mudei para a Penske, né? Esse processo, por exemplo, de LLP mesmo, a gente começou no Brasil em 2014, mas ele vem rodando nos Estados Unidos desde 1986. Então, eu tive o prazer de ter sido designado para ir para os Estados Unidos, para pegar essa tecnologia, trazer para o Brasil. Implementamos com um sucesso muito grande. Assim, a gente tirava realmente de alguns clientes de grande porte, obviamente, né? A gente conseguia fazer reduções de 10, 12 milhões ao ano em transporte. A gente teve muito bons resultados nessa questão de conseguir adaptar os conceitos desses processos para os processos dos clientes. Então, tem uma série de coisas que realmente eu acho que a gente tem números, inclusive, para mostrar. Isso traz para mim uma satisfação pessoal muito grande. Tá aí ó, a contextualização e as realizações do Marcelo. Falando um pouquinho de habilidades, tem alguma habilidade que você gostaria de ter hoje que você não tem? E o que seria seus planos para tentar alcançá-la? Você almeja alguma habilidade ainda dentro da sua carreira? Eu acho que dentro da minha carreira, eu não tenho como dizer isso pelo seguinte, se tem uma coisa que eu gostaria de ter uma habilidade eterna, é de continuar sempre aprendendo.
Porque, primeiro, que na logística você aprende todo dia. E segundo, que hoje em dia a tecnologia, ela te acompanha de uma forma... Na verdade, ela não te acompanha, ela te passa. Ela evolui de uma forma muito rápida, né? Muito mais do que às vezes você consegue acompanhar. Então, eu digo para vocês, né? Hoje, por exemplo, a logística, para mim, uma empresa de logística hoje, um operador logístico, ele é composto de duas componentes básicas, tá? O primeiro é tecnologia e o segundo são pessoas. Então, se você hoje me fala assim, qual é uma habilidade que você não tem, eu não sei se eu não tenho, porque as coisas mudam todos os dias, mas uma habilidade que eu gostaria de manter para o resto da minha vida é essa capacidade de aprender sempre e mais, e conseguir reagir a esses movimentos que o mercado tem, que a tecnologia tem, em tempo hábil, né? Porque nem sempre você consegue reagir, a tecnologia é mais rápida que você. Eu acho que a gente falou bastante dentro desse contexto, né? Não só seu contexto profissional, todo o seu contexto na Penske, conhecemos um pouquinho dos produtos e serviços associados a um LLP e finalizamos aí te fazendo a última pergunta, né? Eu até mudei essa última pergunta, eu acho que tem mais a ver com o nosso bate-papo, né? Que a gente falou de alegria, a gente falou de manufatura, a gente falou de logística. Eu gostaria de te perguntar hoje, o que te traz mais alegria no seu contexto de trabalho? Eu acho que, para qualquer profissional da face da Terra, eu acho que o que mais te traz alegria é o reconhecimento. O reconhecimento do teu time, das pessoas que trabalham com você, que reconhecem não as suas perfeições, mas também as suas imperfeições e os momentos difíceis que a gente passa junto e a criatividade que a gente tem para poder superar esses momentos que a gente precisa ter. Eu acho que hoje em dia a criatividade é fundamental, principalmente para quem trabalha na logística, né? Então, acho que o reconhecimento do teu time, em primeiro lugar, o reconhecimento dos teus pares e dos seus superiores dentro da companhia, a confiança que a companhia deposita em você e falar, não, eu vou te dar um projeto novo para você tocar, porque eu acho que vai dar certo. Então, acho que o que mais motiva hoje, do ponto de vista profissional, é o reconhecimento. E, obviamente, as conquistas, elas são consequência daquilo que você está empenhado a fazer, de que você gosta de fazer e de que você vai atrás, né? Aquela garra de ir atrás com vontade mesmo para fazer acontecer. Tá aí, pessoal, Marcelo Graça foi o nosso convidado de hoje aqui no GuiaCast, falando um pouquinho sobre provedor líder em logística. Marcelo, essa foi minha última pergunta, eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de compartilhar aí da sua história profissional aqui no GuiaCast. E para finalizar, gostaria que você pudesse deixar os seus contatos e fazer para a gente as suas considerações finais. Acho que só tenho a agradecer aí a oportunidade que vocês estão me dando aqui de falar um pouquinho a respeito do LLP, que ainda é um assunto que causa muita confusão aqui no Brasil, né? A questão das definições do que é, do que faz, como pode atuar dentro do teu processo. Agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. O meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, é o marcelo.graca, né? O graça sem o cedilha, @penske.com. Se tiverem alguma dúvida, quiser fazer algum contato, quiser conhecer um pouco mais desse processo, escreve para mim. Posso demorar aí um pouquinho para responder por causa do volume de comunicação que tem, mas eu acho que é a melhor forma de entrar em contato comigo nesse momento. O GuiaCast teve a honra de receber Marcelo Rodrigues Graça, que é Head de Transportation e LLP na Penske Logistics, onde falamos sobre o tema Lead Logistic Provider ou Provedor Líder em Logística. Se você gostou desse episódio, que gravamos ao vivo hoje, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com/guiacast. Você também pode me encontrar no LinkedIn. Como sempre, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva, com o Marcelo, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima a todos vocês. Tchau, tchau. Equalab.